Bora então, meus amigos, obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos falar das últimas de Grêmio, porque, gurizada, olha só, os nossos dirigentes, tanto o Rossato quanto o próprio Guto Peixoto, estão concedendo algumas entrevistas e estão abrindo algumas situações importantes, tá? Algumas situações de análises. Dois jogadores que estão atuando no México passaram pelo CDD do Grêmio. O Grêmio fez movimentos de contratação. E nós vamos falar sobre eles aqui. Tem uma novidade para você sobre Kahneman, uma novidade importante, tá? E nós vamos falar ainda sobre a situação do Arezzo. E eu vou abrir já o nosso vídeo falando sobre isso. Aliás, deixa o like aqui embaixo, te inscreve pra gente manter essa nossa conversa bem bacana aqui, porque eu preciso do teu apoio, tu sabe, a gente já conversa bastante sobre isso aqui. O teu like é muito importante pro YouTube mandar o nosso conteúdo para outros gremistas. Pegando a situação do Arezzo, tá? Durante a semana, o Arezzo deu uma entrevista para uma rádio uruguaia. E essas entrevistas do Arezzo para essas rádios de lá, do seu país, geralmente elas dão problema. O Arezzo, ele não consegue se conter. Ele tem sempre que fazer aquela média com os torcedores do Peñarol. Eu até entendo porque ele tem aquela ligação com o pessoal de lá, beleza, show de bola, legal, isso é mais do que natural. Só que ele tem que respeitar onde ele está. Ele tem que entender os limites, né? E ele passa um pouco do ponto. Ele passa um pouco, sabe? Isso causou bastante desconforto na torcida gremista nessa entrevista que ele concedeu, falando que não sabia do futuro, que queria mais oportunidades, que queria estar na Copa do ano que vem, para isso ele precisa jogar e tudo mais. Ele ganha oportunidade. O problema é que ele não joga. Não joga. Atuar ele atua, mas ele não joga o que a gente espera dele, pelo menos, né? E muito menos para chegar na Copa. Vamos ser bem sinceros aqui, chegar na seleção. Bom, o que está acontecendo? O Rossato, ele comentou sobre essa história dessa entrevista. Ele disse que conversou com o jogador. Vem cá, chega aqui um pouquinho. Tá dando um burburinho aí sobre essa tua entrevista. E o que tu falou nessa entrevista? O Rossato disse que ele disse, nada. Falei que da minha ligação com o Peñarol, da minha ligação lá com a torcida do Peñarol e tal. Disse que teriam que conversar com o Grêmio, é óbvio que tem que conversar com o clube e tudo mais, mas que não passou disso. Publicamente, a fala do Rossato é que não houve nada demais nessa história. Mas internamente a situação é diferente. Eu já trouxe para vocês a informação aqui. A diretoria do Grêmio se incomodou muito com esta declaração do Arezzo de que não sabia do futuro. Como que não sabe do futuro? O cara tem contrato com o Grêmio longo ainda. Então isso incomodou bastante o Grêmio. O Grêmio se movimenta sim para daqui a pouco abrir um espaço e negociar o Arezzo. Isso pode acontecer. Só que não por empréstimo. O Grêmio quer vender. E o Peñarol não tem bala na agulha para tirar o Arezzo daqui. Então essa ida do Arezzo para o Peñarol ela é praticamente descartada. Nos moldes que o Peñarol sinaliza ao Grêmio para levar o jogador por empréstimo, não existe. Até porque se sai o Arezzo, o Grêmio tem que contratar. E sem grana, ninguém contrata ninguém. Então, se não liberar na venda, se não chegar a grana na venda, o Grêmio nem libera, não tem conversa. Mas isso incomodou, só que publicamente o Rossato falou que não viu nada demais nessa história toda. Tá? Meus amigos, quero falar com vocês sobre outra situação importante, sobre Kahneman, tá? Vamos bem rapidinho aqui, porque o Kahneman está se naturalizando brasileiro. Isso é importante, isso é muito importante. Já há algum tempo o Kahneman deu início nesse processo de fazer essa naturalização brasileira. Isso está muito próximo de acontecer, está chegando já na reta final do processo. Isso para o Grêmio é muito importante, porque o Kahneman poderia assinar as súmulas não mais como um jogador estrangeiro, e aí abriria mais um espaço naquela nossa folha, né? Naqueles nosso número de estrangeiros que o Grêmio busca diminuir, justamente porque já ouviu da CBF que terá uma redução bem grande aí no número de estrangeiros a cada partida na lista de relacionados. Então o Grêmio já começa a se movimentar para diminuir o número de estrangeiros, e com o Kahneman se naturalizando é uma grande notícia, até porque o Kahneman, olha, eu não vejo cenário nenhum para ele não acabar renovando o seu contrato. Ele tem contrato com a gente até dezembro. Daqui a um mês ele já poderia até... Agora, finalzinho do mês, né? Finalzinho do mês. Já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Acho muito difícil que isso vá acontecer. Acho que o Grêmio vai acabar, assim, renovando com o Kahneman. Esse é o caminho.
que se desenha neste momento, e essa naturalização do Kahneman ela é vista como uma grande notícia nos bastidores, tá? Vamos avançar, vamos falar sobre outro ponto importante. As duas contratações que o Grêmio tentou fazer no México. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. O Grêmio tentou no México nos últimos dias, isso é uma informação importante, tá? Elinho. Tu te lembra do Elinho? Jogador que ele começa no São Paulo, passa pelo Bragantino. Do Bragantino ele vai pro Toluca do México. Canhotinho, atacante, ponta direita, 25 anos. Ele atua preferencialmente pelo lado direito, por óbvio. Ele está desde setembro de 2024 lá no Toluca. O Grêmio tentou a contratação do jogador. Como é que o Grêmio tentou a contratação? Por empréstimo. Ele não é um jogador que vem sendo titular por lá, muito pelo contrário, um jogador até que está ficando mais escanteadinho por lá. E o Grêmio tentou o empréstimo do atleta, mas é uma negociação muito difícil, porque o Toluca não quer emprestar também. O Toluca até aceita negociar, mas na venda, no cascalho. E isso o Grêmio neste momento não foca, porque como eu disse para vocês, o Grêmio tem focos no mercado. Zagueiro, o principal. Um 5, né? Na hierarquia, vamos colocar assim, é o segundo. E depois, claro, aí vem um meia caindo pelo lado, né? Que é o que o Mano pede. Aí tem o ponta direita, tem o centroavante, que o Mano pede muito também. Mas aí são variações que precisam sair. Para trazer um meia mesmo, tem que sair o Cristaldo. Para trazer um atacante mesmo, tem que sair um dos atacantes, seja o André Henrique ou seja o Arezzo. Para vir um ponta, por exemplo, que é o que está se colocando aqui com o Elinho, a possibilidade de sair o Pavon. Então, tem as variantes, vamos dizer assim, né? Mas o Grêmio buscou, fez a sondagem pelo empréstimo do Elinho, jogador do Toluca. E aí, conhece o jogador? Lembra dele aqui do Bragantino, do São Paulo? Seria uma boa contratação? Comenta aqui embaixo, quero saber a tua opinião sobre esse jogador. Agora, o Rossato, o próprio Rossato, numa entrevista ontem para o Diogo Rossi, ele trouxe a informação de que o Grêmio tentou a contratação de um jogador até que eu confesso para vocês que não conhecia, tá? Um argentino, o Juan Bruneta. Conhece o jogador? Juan Bruneta. O Grêmio buscou informações sobre ele. Ele é um meia. Tá? É um bom jogador, tá? Um bom jogador. Ele havia sido vendido por 4 milhões de dólares. 4 milhões de dólares. Foi pro Tigres do México. E o Grêmio foi lá, né? Um jogador que não tá sendo usado, um jogador que tá meio, né? Não é aquele jogador, assim, titular. Aliás, ele é um jogador que vem sendo utilizado, mas ele não é aquele jogador titular, tá? Ele é um jogador que de vez em quando entra lá, faz as suas estripulias e depois volta pro banco. E como ele chegou no Tigres por 4 milhões de dólares, o Grêmio se interessou. Ó, daqui a pouco, quem sabe, rola alguma coisa aí. Isso aí foi até uma indicação do Luiz Wagner Vivian. Quando o Grêmio chegou para buscar informações do cara, o Tigres pediu 20 milhões de dólares. 20 milhões de dólares. O Rossato disse, olha, a gente até leva um susto. Porque um jogador que sai da Argentina por 4 milhões de dólares, isso foi o ano passado, um ano e meio mais ou menos, e agora ele nem vem sendo o titular, nem vem atuando tanto assim. Os caras pedem 20 milhões de dólares. Quer dizer, não tem nem condições, né? A gente tá falando de valores assim, na casa dos 120 milhões de reais. Então, assim, loucura total. Então, foi um grande susto, ele até disse assim, nessa entrevista, mas é claro que o Grêmio acabou se retirando dessa possibilidade. Juan Bruneta, classificado pela direção, pelo Rossato no caso, como um bom jogador, um grande jogador, só que o Tigres jogou a reveria justamente para não vender, muito possivelmente. Tá bem? Quero saber a tua opinião. Os dois jogadores que o Grêmio tentou, então, um meia e um ponta direita, a situação do Kahneman, que nos ajuda bastante, e esses bastidores sobre essa entrevista, então, do Arezzo. Te inscreve aqui no canal, deixa o like, quero saber a tua opinião sobre os assuntos, comenta aqui embaixo. Tô de olho, quero saber a tua opinião. Grande abraço e até a próxima.